Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar de um tema que ele é muito pessoal para mim, que foi o desenvolvimento do amor incondicional para desconstruir o meu ego. Parece complicado, né, o que eu estou falando, mas foi até um tema da minha tese final de inteligência emocional, do curso que eu estudei. E ele se chamava isso, a desconstrução do ego com amor incondicional. E a ideia era de que hoje em dia nós estamos passando por muitos conflitos, claro, todo mundo sabe, mas o que eu estou dizendo são os conflitos assim com as pessoas mais próximas de você, um amigo, um seu irmão, e isso foi exatamente o meu caso. Eu estava fazendo o curso e o curso me perguntava qual que era a minha meta, o que eu gostaria de fazer utilizando a inteligência emocional que pudesse melhorar a minha vida. E eu lembrei dessa incoerência de que eu queria muito estar reatada com a minha irmã, só que nós não conseguimos criar uma reconciliação. Eu já estou 20 anos fora do Brasil e já fazia 10 anos que nós tentávamos se reconciliar, mas a situação parecia que piorava cada vez mais. Cada vez mais que a gente tentava se falar no telefone, dava aquele silêncio no telefone, não conseguia encontrar o que falar. Quando a gente enviava um e-mail uma para a outra, não respondia, demorava meses, semanas ou meses para responder, e aí já não tinha nada a ver o e-mail. Então a comunicação falhava muito e a incoerência para mim era que eu estava fazendo um curso de inteligência emocional e eu não conseguia resolver minha relação com a minha irmã. E no fim eu queria muito reatar minha única irmã. Quando de pequenas nós éramos muito amigas e eu gostaria muito que isso acontecesse novamente. O curso explica que a inteligência emocional é você identificar, né, a emoção, identificar e etiquetar o que está passando com você. E o objetivo é você atingir um estado de consciência plena. E o que é esse estado? É onde você, em consciência plena, através de meditação ou alguma outra técnica, você consegue visualizar o big picture, ou seja, a grande visão de entender exatamente onde você está nesse momento, como você está enxergando as suas emoções, as emoções da outra pessoa, fala muito de empatia. E a regra básica que eu aprendi, especialmente da minha professora Irina de la Flor, foi de que eram três, na verdade. Era a aceitação, era o não julgar e também não se identificar. E é isso que eu vou falar. Então, a aceitação, a não identificação com o que está acontecendo e o não julgar, né, a si mesmo e as outras pessoas. Então, eu finalmente resolvi decidir resolver essa situação, né? E ver como que eu podia eliminar esse conflito. Todas as vezes que eu falava com a minha irmã, o pensamento vinha da minha crença limitante. Ela não quer falar comigo. Ela vai me rejeitar novamente. Ainda tem ressentimento. Ela que está ressentida comigo. E aí eu tinha a emoção negativa de raiva, me sentia desprezada também, desconfiava de qualquer coisa que ela falava. Então, por isso que não funcionava também, né? Os argumentos eram assim, sem sentido também. Sempre buscava rusgas, né, do passado. Eram crenças limitantes que eu tinha também. Eu culpava a minha irmã por tudo, pelos conflitos do passado também. Isso criava cada vez mais uma separação, mais sofrimento próprio, né, o meu próprio. Eu tentava chamá-la, né, como eu comentei, mas tudo piorava, né? Eu a culpava muito, no fim eu me sentia vitimizada e eu me identificava, como eu falei, eu me identificava com a situação. Aí que vem aquele do julgamento. Eu julgava ela porque a cada momento que ela falava alguma frase eu percebia de uma forma, junto com minha crença de que ela me rejeitava, eu já julgava de que ela realmente não estava dando muita atenção, ou julgava que ela se sentia a dona da razão e eu não. E me identificava como a vítima ou como eu sendo a correta. Então, esses dois me acompanhavam muito, esses dois elementos, né? Como eu me identificava na situação e como eu a julgava nessa mesma.
Eu me lembro também que a cada vez que eu desligava, né, o telefone, eu me sentia culpada, eu mesma me sentia culpada e tinha um pouco de rancor pela situação, pelo como ela fez, né? E acabava também tendo aquela desconfiança que a próxima vez que eu fosse chegar a falar com ela, né, tentar novamente, que fosse aniversário ou Natal, já desconfiava que ia dar errado, né? Então, não funcionava mesmo. Eu me identifiquei que a situação não tinha jeito, né? E eu tinha uma resistência também de pensar diferente, de tomar uma atitude nova em relação a isso. Aí foi interessante perceber, né, que o que eu sentia, o que eu tinha dentro de mim era ignorância, né? E isso que eu identificava nessa situação de conflito, né? Mas eu percebi isso, foi a primeira vez. Eu falei, gente, o que está faltando, o que eu tenho é uma ignorância de ver o grande cenário. E eu não tinha essa capacidade também de aceitar a situação e nem de perdoá-la, nem perdoar a mim mesma, né? As duas tinham falhado, claro, mas eu não conseguia nem me perdoar e nem perdoava. E havia essas crenças limitantes, né? Que com minha irmã, graças a Deus, era mais fácil resolver tudo. É sempre mais fácil resolver crenças limitantes do que as emoções. Então, é mais fácil você, para cada crença limitante, você falar uma crença capacitadora, né? Que te capacita para avançar, né? E aí entra a parte do amor incondicional. É isso que faz transformar uma crença limitante para uma crença capacitadora, capacitante. E começou assim, eu tomei a decisão de que eu ia mudar a minha forma, a minha atitude, eu ia fazer de uma outra forma, eu precisava descobrir como ainda, mas a meta, eu tinha esse propósito, vou me reconciliar com a minha irmã. Esse era o propósito, né, que eu tinha. E depois de algumas brainstorm, né, um pouco de chuva de ideias, me veio que toda terça-feira eu saía do meu curso e eu tinha que caminhar uns 20, 25 minutos até a minha casa. E nesse trajeto eu pensei de gravar para ela um áudio, porque eu pensei, um áudio ela vai escutar no momento que for melhor, mais conveniente para ela. E para mim eu posso gravar sem ficar com aquele medo de que ela vai me dar alguma resposta ou que eu vou julgá-la novamente, como eu fazia sempre. Gravei o primeiro áudio, fazia muito tempo que eu não falava com ela. Ela é formada de arquitetura e eu estava caminhando numa rua com muitos prédios assim de estilo gótico, do renascentismo, e comecei então a descrever os prédios, os vitrais, porque ela pintava vitral também quando era jovem. E fiquei 20 minutos descrevendo como eu lembrei dela, etc. Tal. Enviei o áudio esperando que ela me mandasse um áudio de volta e assim a gente conseguisse criar um elo. Ao mesmo tempo, eu tinha que aceitar que se não fosse o momento para ela, ela não iria me responder. Eu poderia tentar mais uma vez ou mais uma segunda vez e depois respeitar e aceitar que não era o momento dela, mas era o meu momento. Passou uma semana, na próxima terça-feira, voltando para casa, não tinha uma resposta dela. Então eu também não sabia o que comentar, porque não tinha mais assunto para se falar pela distância, pela relação atritosa que a gente tinha. E eu resolvi comentar então sobre os ensinamentos daquele dia do meu curso. Era um curso, eu estava na fase final do curso de inteligência emocional e quis comentar como se eu estivesse assim debatendo as minhas aprendizagens. Passei 20, 25 minutos falando sobre isso, não foi um áudio tão longo, mas assim, pensando, refletindo e depois comentando com ela e enviei o áudio. E deu certo. Ela escutou o áudio, para ela foi relevante o que foi colocado lá e ela teve vontade então de debater o mesmo tema, né, de inteligência emocional, desenvolvimento, crescimento pessoal, e ela achou interessante falar isso. Então nisso, a cada terça-feira, eu ia mais ou menos digerindo todos os ensinamentos do meu curso, passava para ela e criávamos um grande debate por áudio mesmo. E foi criando uma comunicação tão bonita, né, uma cadeia de pensamento tão interessante, que nós fomos nos abrindo, comparando com a nossa vida, fazendo um paralelismo com a nossa vida pessoal. E foi assim que a gente
tomou uma nova atitude de enxergar e de iniciar com uma nova atitude, né? Essa reconciliação. Ela estava aberta para isso e foi criando ao longo de meses e meses uma forte diálogo, uma forte convivência entre a gente, de uma confidenciar as coisas uma para a outra, e voltamos a uma amizade bonita, tão bonita que quando chegou um belo dia, do nada, ela me ligou e agradeceu de nós estarmos de volta com essa amizade forte, como era importante, como ela pedia desculpa pelo tempo perdido, que nesse momento, já emocionada, também pedi as minhas próprias desculpas por ter também deixado passar tanto tempo, né, com uma pessoa tão boa. E foi um momento de amor incondicional tão grande entre nós duas, que quando vimos a gente já tinha criado um elo mais forte do que imaginava. Quando fui a vê-la presencialmente, o abraço foi aquele abraço assim de anos que a gente não conseguia se dar, aquele abraço gostoso, e foi um abraço de perdão mútuo, né? Que fez com que criasse, se converteu num amor inimaginável. Não, corta isso. E foi um abraço de perdão, perdão mútuo, né? E o que eu sinto por ela, nós sentimos, é tão pleno que tudo que passou foi água corrida, né? Foi algo do passado e sem importância agora. E a liberdade, a liberdade que eu sinto no meu coração, essa sensação leve de se resolver com alguém que você ama, mas não conseguia resolver, e agora você está resolvido e você tem essa leveza, essa liberdade no coração, é um presente que você... Ai, esquece. Foi um abraço de perdão, perdão mútuo entre nós. Ficamos íntimas, amigas, esquecendo o passado, esquecendo os rancores, sem nunca nem precisar comentar nada sobre isso. Foi realmente um amor incondicional. Eliminamos o ego no nosso relacionamento. Ninguém sabe melhor que a outra ou tem a razão. E isso que é o ego, né? O ego, toda vez que existe um conflito, é porque uma se sente com mais razão que a outra. E por isso que acontece, né, o grande conflito. Essa experiência marcou muito a minha vida, para melhor, claro. Porque era uma meta que eu tinha, foi realizada. E mais do que ter o relacionamento com a minha irmã novamente bem e feliz e muito gratificante, eu consegui ter eliminado esse trio, que é o não julgar, não se identificar e aceitar, mas aceitar sem... não é aceitar... E saber eu ter utilizado esse grande trio, que é o não julgar, o não se identificar e a aceitação sem complacência, né? Aquela aceitação das coisas do jeito que são, como eu aceitei que ela podia muito bem não ter sido o momento dela e eu poderia ter que esperar. E é muito bom quando você aprende algo na teoria, você pode utilizar na prática e ver os resultados tão agradáveis para você. Bom, fica aí então a minha experiência pessoal do amor incondicional. Um abraço, até mais.